Saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eita, fraco demais. Saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É isso aí, maravilha. Ai, a máscara, tá certa. Como é bom poder ter vocês aqui, poder pregar e não ficar olhando para um quadradinho ali, poder olhar para vocês, olhar no olho de vocês e saber que nós estamos juntos, adorando a Deus, passando por essa luta, mas dando glória a Deus. Aleluia. Como é bom, depois de 91 dias do templo, a igreja física fechada, as portas fechadas, hoje aí nós estamos reabrindo os nossos trabalhos aqui no templo, dentro aí, cumprindo os protocolos, álcool gel, medidor de temperatura. Legal demais esse negócio de medir temperatura do crente quando chega. Vai saber se o crente está frio, se está quente, se está morno, né? Se estiver morno, não faz não, viu? Nem quente, nem frio, né? Isso é difícil ter esse feedback aí desse termômetro. Queridos, em oração, em leitura, né, fazendo a devocional da semana, Deus me levou a um texto que é tão maravilhoso, que eu queria, antes de ler esse texto, perguntar, você não precisa responder, mas se aparecesse um anjo para você, ou um profeta daqueles poderoso lá do Antigo Testamento, do manto branco, sei lá, o cara ali falasse assim para você: olha, eu vou realizar um desejo seu, eu vou trazer para você algo especial, um sonho, um pedido, alguma coisa que você queira muito, muito mesmo para a sua vida, para a sua família, para o seu país. Eu vou te dar direito a fazer hoje aqui uma oração e eu vou responder essa tua oração. E ele colocasse ali, dentro dessas possibilidades, colocasse ali para você algumas possibilidades para você escolher. Por exemplo, ele poderia botar para você e falar assim: olha, você quer pedir, através de um clamor a Deus, hoje, aqui, a cura, a saúde para o mundo. Você gostaria de pedir isso? Primeira coisa. Você gostaria, ou então, em vez da cura, você gostaria de pedir paz, a paz mundial, tranquilidade, nesse mundo caótico que nós vivemos, eu vou estabelecer a paz. Você gostaria disso? Terceira opção, eu te dou aqui a possibilidade de você escolher o restabelecimento da economia, prosperidade. Olha, está o caos, a bolsa, o PIB em declínio, recessão mundial. Eu vou te dar a possibilidade de você mudar isso. Prosperidade para o Brasil. Você quer isso? Quarta possibilidade, a restauração espiritual da nação. Todo mundo na presença de Deus, sentindo a presença de Deus, santificado, purificado, perdoado. Essa é a quarta opção. Quinta opção, você gostaria de restabelecer a alegria do mundo. Você vai olhar para as pessoas, para as casas, para as famílias, para os governos, e vai ver todo mundo sorrindo, a felicidade geral. Sexta opção, você gostaria de ter a justiça no nosso mundo. Um governante que governaria e traria justiça. Todo mundo agiria de forma justa, sem ninguém prejudicar ninguém. Vocês estão achando que é loucura isso que eu estou falando? Mas isso está aí na sua Bíblia. Abra aí Jeremias 33, 3. Vamos ler esse texto. Jeremias 33. É um texto muito conhecido de todos nós. Eu cito esse texto várias vezes nas minhas mensagens, nas pregações. E muitos pregadores falam demais esse texto, Jeremias 33, 3. Mas nós vamos ler Jeremias 33, de 1 a 11, nessa manhã.
para nos dar respaldo nisso tudo em que acabamos de falar aqui. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome é Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com trabucos e espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e verdade. O cativeiro, e removerei o cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel, e edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor, de glória, e entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão, perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar, que de vós dizeis que está deserto, sem homens e animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de alegria, a voz de gozo, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a sua voz, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Só até aí. Pai, obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado a Deus pela revelação que o Senhor nos dá, ó Deus, todas as vezes que a abrimos, que temos a oportunidade, ó Deus, de debruçarmos, ó Deus, sobre ela, com, ó Deus, o desejo intenso de te conhecer e de prosseguir em te conhecer, ó Deus. Percebemos, ó Deus, o teu amor tão claro e tão nítido, a tua graça, ó Deus, tão soberana na tua palavra, ó Deus. E quando nos deparamos, ó Deus, em textos como este, ó Deus, a nossa alegria, a nossa esperança se renova, ó Deus. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender e a colocar em prática tudo isso que nós vamos ler, tudo isso que nós vamos meditar por meio desse texto. Nós te pedimos, ó Deus, não porque merecemos, mas no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que texto fantástico. Eu parei aqui no versículo 12, porque nós não teremos tempo aqui nessa manhã para prosseguir, mas você em casa pode continuar lendo esse texto e meditar nestas promessas e receber tudo isso que Deus nos garante em Cristo nesse texto aqui. Essas promessas todas aqui, essas possibilidades que eu falei aqui no início, todas elas já foram cumpridas em Cristo. Já recebemos a cura, já recebemos a paz em Cristo, já recebemos a segurança em Cristo, já recebemos o poder do perdão e da purificação de todo o pecado em Cristo, já recebemos a alegria em Cristo, já recebemos a justiça em Cristo. A igreja, em nome de Jesus, precisa
encarar esse texto e tomar posse desse texto e receber esse texto da forma que ele vem e da forma que ele é instruído aqui por meio de Jeremias, para que nós possamos alimentar a nossa esperança diante do caos que vivemos. Talvez você pense que esse texto, ele foi falado num momento de tranquilidade. Não, foi num momento bem semelhante a esse que nós estamos vivendo, e eu ouso dizer, muito mais complicado do que esse que nós estamos vivendo. Diz aqui ruas vazias, sem homens, diz aqui vários cadáveres, diz aqui morte, destruição. Era o povo de Babilônia, Nabucodonosor, tomando a cidade de Judá, matando todo mundo, levando cativeiro para a Babilônia. Foi um dos piores momentos da história do povo de Israel, de Judá. Aqui é esse momento aqui. Jeremias recebe essa visão preso, estava preso, carcerado. Um momento terrível para a nação, muito com algumas características de semelhança disso que nós estamos vivendo hoje. Momento de crise, mortes, destruição, doenças, tudo isso. Quando eu estava lendo esse texto numa manhã, na minha devocional, eu fiquei espantado com a quantidade de semelhanças daquilo que a gente estava vivendo. Então, eu queria pensar com vocês, o que nós podemos tirar aqui nesse texto? À luz do verso 7, onde Jeremias vai dizer, olha, Deus vai dizer para Jeremias, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Deus restaurar a nossa sorte, queridos. Deus restaurar a nossa igreja. Deus restaurar a nossa vida. Deus restaurar a nossa família, a nossa nação. Deus restaurar o mundo, gente. É isso que nós devemos clamar e pedir a Deus hoje. Mais do que nunca, com toda a intensidade e força. Esse texto nos mostra como um pano de fundo algo que é maravilhoso, que está no Novo Testamento, está no Novo Testamento com muita ênfase, mas está no Antigo Testamento também, que é a graça de Deus. O povo de Judá havia pecado, o povo de Judá havia se afastado de Deus. Você que é estudante da escola bíblica dominical, conhece esse contexto, isso que Nabucodonosor está invadindo a cidade de Jerusalém e tomando aquela cidade, destruindo aquele reinado de Judá, por conta do pecado, por conta do que o povo se afastou da presença de Deus. Deus tirou esse povo do Egito, colocou numa terra que mana leite e mel, e esse povo se afastou de Deus. Igreja, eu temo em dizer, mas com uma certa segurança, e por que não até dizer precisão, do que, pelo menos parte do que nós estamos vivendo hoje no mundo, é um sintoma de uma doença espiritual. Temos visto um povo abusar de Deus. Temos visto, por meio da televisão, e até mesmo na nossa cultura, uma afronta que alguns estão fazendo do poder de Deus, brincando com Deus. E o que nós estamos vendo aí é uma humanidade sem poder fazer nada diante de uma pandemia que está destruindo e matando milhões de pessoas. Milhares de pessoas até então. Quem sabe tudo isso fruto, resposta de um comportamento contrário àquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Clamarmos pela restauração do nosso planeta não pode ser com outro argumento a não ser a graça de Deus. Deus olhe para nós
por meio do teu olhar de graça e restaura a nossa nação. Jeremias preso, a nação sendo destruída, e Deus dando a eles essa promessa, só pode ser graça. Só pode ser um olhar de Deus de amor e de restauração, de misericórdia por meio da graça de Deus. É o que nós devemos clamar nesses tempos. Jeremias, Deus fala para Jeremias, versículo 3, clama a mim, cara. Eu queria pensar com vocês nesta manhã, que é tempo de clamar. Chegou a hora de nós dobrarmos os nossos joelhos com muito mais intensidade do que nós temos feito até o dia de hoje. Clamar, buscar a Deus por respostas, por cura, por intervenção, clamar a Deus para que Ele revele a nós coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. É o momento em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, mais do que nunca, deve buscar a sua presença, deve se empenhar em conhecer Deus, em buscar a face de Deus e descobrir em Deus os seus segredos, as coisas que Ele tem para a nossa geração. Por que tudo isso está acontecendo, Deus? É momento de buscar a Deus. Nós estamos fazendo, via direção da igreja, um movimento, já começamos pelas mulheres, as mulheres orarem uma pelas outras, via telefone. Foi um momento aí muito interessante. Nós vamos entrar agora com segunda etapa dessa nossa campanha, e vamos entrar agora essa próxima semana com os homens. Então, a ideia é toda a igreja estar em oração, buscando, clamando, orando um pelos outros, ligar pelo aquele irmão que está distante, e clamar a Deus por saúde, por paz, por segurança, por prosperidade, para que Deus restaure a nossa nação, querido. Clamarmos pela graça, clamarmos pela misericórdia do Senhor, clamarmos para que Ele revele a nós aquilo que está escondido. Quem sabe a composição da vacina que está oculto, os homens não conhecem ainda, não sabem. Há uma tentativa aqui, outra ali, mas que Deus nos dê isso que está em oculto aos nossos olhos e traga a reparação, a restauração da saúde do nosso mundo. E aí a gente então vai poder nos abraçar e estar juntos novamente como era no princípio. A restauração da saúde. Eu queria trazer aqui para vocês, à luz do texto bíblico, o que nós devemos clamar, queridos? Quais são os princípios que nós devemos colocar com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade, clamarmos e pedirmos a Deus: Senhor, muda a nossa nação. Eu já falei aqui um tempo atrás, a oração é um princípio universal. Se você estudar a história da humanidade, você vai ver homens em todas as culturas e em todos os tempos buscando a Deus de alguma forma. Se você for entrar agora dentro, por exemplo, numa tribo indígena, lá dentro da Amazônia, você é capaz de perceber em algum momento alguns índios em torno de uma fogueira, sei lá, cantando, dançando, orando, em torno do cacique lá, e levando as suas preces àquilo que ele acredita como um ser superior. Se você for em diversas culturas, você vai ver pessoas buscando a Deus. Tribos remotas oferecem sacrifícios e depois oram por situações do dia a dia, como saúde, comida, chuva, filhos, vitórias em batalhas. Os incas e os astecas chegaram ao extremo de oferecer sacrifício humano para atrair a atenção dos deuses. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Eles interrompem qualquer atividade que estejam fazendo para orar a Deus, ao Deus dele, a Maomé, a Alá. A
atividade espiritual e religiosa, ela está em todos os povos e tribos e nações. Aqui, Jeremias fala, olha, Deus fala para Jeremias, Jeremias, clama Jeremias, ora Jeremias, busca Jeremias. Até mesmo em culturas onde se não acreditam em Deus, ou não tem como princípio Deus, como por exemplo os ateus, até mesmo os ateus, eles têm na história, por exemplo, na época da Rússia, do comunismo, os ateus, eles tinham um jeitinho de buscar a Deus, onde eles acreditavam sinceramente no regime, e mantinha num cantinho vermelho o retrato de Lênin. Eles oravam e pediam a Lênin. Olha o que diz um artigo que publicou no jornal Prada, em 1950, com a seguinte orientação aos seus leitores: se você encontrar dificuldade no trabalho, ou de repente vier uma dúvida diante da sua capacidade, pense nele, em Stalin. E ao encontrar a confiança que você precisa, pense nele, em Stalin. Se você se sente cansado numa hora em que não deveria se sentir assim, pense nele, em Stalin. E se o seu trabalho correr bem, e se você tiver que tomar uma decisão, pense nele e a sua decisão chegará. A Deus orando. A oração tem esse poder de trazer a resposta, trazer a paz, trazer a calma aonde há confusão. Os discípulos de Jesus, em Lucas 11, chegam para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Então, os discípulos não pedem a Jesus para Jesus ensinar a tocar um violão, ou a ministrar um louvor, ou quem sabe a pregar. Pede a Jesus para que Jesus ensinasse a eles a orar. Eu queria que, em nome de Jesus, esta semana, nós entrássemos numa semana intensa em oração por essa igreja. Oração intensa pelos nossos governantes. Nós vamos ligar para você que está em casa. Você vai receber um telefonema. Ao receber esse telefonema, compartilha com a pessoa que está te ligando aquilo que está te causando dor, insegurança, medo, falta de esperança, e ore por telefone com esta pessoa. Nós vamos incentivar que você, a partir dessa semana, desenvolva um tempo de qualidade de oração, não só por telefone, mas durante várias vezes no seu dia. Clama a mim e anunciar-te coisas grandes e ocultas. O versículo 4 e o versículo 5, Deus mostra ali a calamidade, tudo aquilo que estava acontecendo para Jeremias, mas a partir do versículo 6 ao 8, especificamente, eu quero citar aqui algumas coisas que o profeta deveria clamar e que nós devemos clamar durante essa semana. Primeira coisa, eu já disse aqui no início, na introdução desse texto, nós devemos orar pela cura. Precisamos clamar mais do que nunca para que os cientistas, as autoridades, os governos, seja lá quem for, encontre a solução para esse problema de calamidade pública na saúde mundial, chamado Covid-19. Meus irmãos, eu estava vendo a estatística sexta-feira, não foi nem ontem, foi sexta-feira. Nós tínhamos cerca de quase 8 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas com a Covid-19. Desses 8 milhões, já 3 milhões e 600, sexta-feira já tinha se recuperado. Inclusive, dentro desses 6 milhões, desses
3.600.000, nós temos o pastor Elton, glória a Deus, e a sua mãe, recuperados pela glória de Deus, aleluia. Pastorzão, não veja a hora de você estar aqui com a gente aqui, novamente, Deus seja louvado, já foi curado, a cura já chegou na sua casa, na casa da sua mãe aí, vocês já foram curados. Nós precisamos curar, porque tem mais de 4 milhões agora, nesse período aí de 14 dias, em que estão lutando contra esta enfermidade. Mais do que nunca é hora da gente clamar por saúde, pela intervenção de Deus no nosso planeta, para que haja cura no nosso planeta. Igreja, um dado que eu não gosto de trazer aqui, mas mais de 400.000 pessoas perderam a sua vida diante desta pandemia. Quase 500 mil de pessoas perderam a sua vida por conta desta enfermidade. Não podemos levantar da nossa cama, não podemos, cara, sem antes clamarmos ao Senhor pela cura. Não podemos, queridos, em nome de Jesus, deixar que se enterre um dia, e sem antes de entrarmos na presença de Deus e clamarmos a Ele: Deus, mande essa vacina, Deus. Deus, mande a sua intervenção de poder e graça por meio de um comprimido. Ou então, Deus, pela tua palavra, uma única palavra do Senhor, varre isso para fora do nosso planeta. Nós precisamos clamar. Quase 500 mil de pessoas no nosso planeta perderam a vida. No Brasil, a última que eu vi, parece que tinha mais de 42 mil. Que coisa terrível. Mais do que nunca é hora de botarmos o nosso joelho no chão e pedirmos aquilo que Jesus, Isaías 53, verso 4, Isaías escreve acerca de Jesus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputarmos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Jesus, leve sobre si esta enfermidade. Vá isso do nosso planeta, em nome de Jesus. Tire tudo isso que está aí rondando nas nossas ruas. Clamarmos por saúde. Mas o texto prossegue e vai dizer que nós devemos clamar por paz e segurança. Mais do que nunca, queridos, eu estava vendo uma outra estatística. No ano de 2019, a violência no nosso país matou mais de 41 mil pessoas, a violência. Em 2018 foram mais de 51 mil. Há uma especulação entre os estudiosos que dizem que devido ao aumento do desemprego, a violência vai aumentar no nosso país. Igreja, paz, segurança para a nossa nação. Em nome de Jesus, não vamos receber essas estatísticas, não. Jesus muda esse quadro no nosso Brasil. 51 mil mortes em 2018, 41 mil mortes em 2019. Paz no nosso Brasil em 2020. É possível, queridos, é possível. Uma intervenção poderosa de Deus. Jesus é o príncipe da paz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. É essa paz que nós precisamos na nossa nação, é essa paz que nós precisamos pedir, para que Deus traga sobre nós, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, e a tranquilidade em saber que Deus está no controle e que Ele vai trazer, em nome de Jesus, a restauração no nosso tempo. E nós vamos ver, qualquer momento, a televisão vai abrir lá uma chamada especial, e alguém vai aparecer lá e vai falar assim: olha, chegou a cura. Aleluia. Por conta da sua oração, querido, por conta do seu clamor. O texto prossegue. Outras versões, a NVI, por exemplo, vai dizer, vai trazer a versão ARA,
Almeida, revista atualizada, vai chamar de verdade, mas a NVI vai chamar de prosperidade, porque onde há verdade, tem prosperidade, querido. Clamarmos por restabelecimento da economia do nosso país, da nossa nação. Clamarmos por prosperidade no nosso mundo. E vivemos num tempo de recessão, está aí, você sabe. É só desemprego, pessoas perdendo a sua forma de ganhar o seu pão. Nós devemos clamar a Deus: Deus, em nome de Jesus, traga prosperidade pelo nosso Brasil. Está a pandemia, Babilônia está atacando, as coisas estão acontecendo, pessoas estão morrendo. Deus reverte esse quadro, traz cura, paz e prosperidade. Há uma projeção para o PIB do nosso Brasil para 2020 de 4% a 8% de recessão, querido. Você imagina, igreja do Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que não têm hoje pela manhã o seu café, o seu pão. Clamarmos para que o mundo saia dessa logo, para que o nosso país, para que a gente comece a voltar a produzir, e para que não falte pão na casa de ninguém, comida na casa de ninguém, pedirmos que haja prosperidade. Deve ser esse clamor que você vai fazer nessa semana. Não tenha vergonha, não tenha medo. Deus, restabeleça, traga saúde para minha casa. Deus, traga paz e segurança para minha casa. Deus, traga prosperidade de maneira que eu possa abençoar aqueles que estão passando necessidade. Deus, traga prosperidade para minha família de maneira que eu possa abençoar outras pessoas que estão passando por luta. Deus, traga prosperidade para o Brasil, para que o Brasil possa abençoar outras nações que estão passando por dificuldade. Clamarmos para que o ministro da Economia, por exemplo, se eu não me engano é Paulo Guedes, sabedoria para aquele homem. Que Deus dê instrumentalidade a ele, para que ele consiga contornar de alguma forma, com conhecimento, com ciência, e mudar esse quadro, e que a gente não entre nessa recessão. Em nome de Jesus, Deus, dê sabedoria, para que o nosso país produza, quem sabe como nunca, a partir dessa luta toda que nós estamos passando. Mas eu queria, queridos, que você focasse, em nome de Jesus, no versículo 8. Porque não adianta saúde, pouca coisa vai adiantar a paz, a segurança e o dinheiro, se você não for perdoado por Deus. Porque a causa disso tudo em que nós estamos vendo aqui no texto, com toda a segurança, foi porque o povo se desviou de Deus. A restauração, a purificação, o perdão dos nossos pecados, é isso que nós devemos clamar. Confesse ao Senhor durante essa semana, e Deus purifica a nossa nação, Deus perdoa o nosso Brasil, Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, Deus traga santidade ao povo brasileiro. Deus, é o nosso clamor por Deus na nossa nação, porque não vai adiantar, queridos, a saúde, não vai adiantar o dinheiro se o nosso Brasil não tiver Deus, se o nosso Brasil não colocar Deus, se o nosso Brasil não receber de Deus a purificação de tudo isso que nós estamos vivendo, dessa mazela que nós estamos vivendo no nosso tempo. Colossenses 1:3-14 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, do seu Filho, seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E Colossenses 2:13-14 vai dizer que Jesus rasgou a cédula que era contra nós e cravou na cruz. Clamarmos pelo perdão, igreja. Clamarmos na nossa devocional pela manhã: Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Deus, em nome de Jesus, limpa a minha vida, a minha alma. Deus, eu quero ter um viver santo, puro. Restaura a nação, restaura o Brasil.
um povo que te adora, um povo que vive na tua presença, um povo que está contigo, Deus. Esse deve ser o nosso clamor principal. Versículo 8. Deus restaura a nossa saúde espiritual. Aleluia. Porque se Deus nos purifica, porque se Deus em Cristo Jesus, por meio da sua oração e do seu clamor e da sua confissão, Deus perdoa os seus pecados, eu creio, porque já disse isso aqui em Colossenses 1 e Colossenses 2. Queridos, o mais, o mais Ele fará, porque assim diz a palavra de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. A nossa nação, o nosso Brasil, o mundo, ele precisa deste olhar de Deus, de misericórdia e graça, em que nos perdoa, e que nos purifica, e que nos santifica. O clamor que eu e você, esta igreja, o clamor que o Brasil precisa fazer é o clamor por santidade, o clamor por Deus. Mais do que nunca, Deus purifica a nossa nação. Deus santifica a nossa igreja. Porque o resultado disso está nos versículos seguintes. Um povo purificado, um povo santificado, vai ser um povo que vai louvar a Deus e vai estar cheio de alegria. As ruas não estarão mais vazias, as ruas estarão lá com o noivo e a noiva celebrando ao Senhor com alegria, aleluia. Um povo que busca a santidade vai viver em paz e alegria, diz o texto. É isso que nós precisamos para o nosso Brasil. Chega de sepulturas abertas, chega de morte e destruição, chega de recessão. Clame a Deus, busque a purificação em Deus, busque o perdão do seu pecado, e você vai ser um instrumento de Deus, diz o texto, para o louvor dele e a alegria, aleluia. Os povos vão olhar para o Brasil e vão olhar e vão ver um povo celebrando a Deus, cantando a Deus, um povo cantando a Deus, testemunho, diz o texto, queridos. É isso que nós precisamos buscar. Clama a mim, é tempo de clamar. É tempo de clamar a Deus as misericórdias do Senhor sobre nós. É tempo de clamar a cura física, o comprimido, a restauração da saúde pública, mas é tempo de buscar a saúde espiritual do nosso planeta. Esse planeta, de uma vez por toda, reconhecer que existe um Deus que comanda a história. Esse planeta se dobrar de uma vez por todas e saber que existe um Deus que fez o céu e a terra. Esse planeta se dobrar em santidade e reconhecer que existe sim Jesus Cristo e é o Senhor das nossas vidas, aleluia. Eu queria convidar a você a fechar os seus olhos aí na sua casa e vamos orar. Vamos começar a orar para que Deus restaure a nossa nação, para que Deus cure a nossa terra. A palavra de Deus nos ensina isso. Clama a mim, clama ao Senhor agora nesse momento. Peça a Deus a restauração. Eu vou restaurar a sua sorte, Brasil, diz o Senhor. Eu vou restaurar a sorte da sua família, em nome de Jesus. Você não vai temer mais, querido. Não vai temer a enfermidade, em nome de Jesus, porque o Senhor vai restaurar a sua sorte. O Senhor vai restaurar a paz da sua casa. O Senhor vai restaurar as suas finanças, em nome de Jesus. Mas o Senhor vai restaurar a sua alma nesta manhã, purificando e te perdoando de todos os seus pecados. A palavra arrependimento é a palavra central nos evangelhos. Jesus começa o seu ministério falando arrependei-vos. João Batista começa o seu ministério falando arrependei-vos. Paulo, Pedro, Tiago diz arrependei-vos, arrependei-vos para que sejam curados em nome de Jesus nesta manhã. Pai, nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus pela restauração da nossa igreja, ó Deus.
Clamamos, ó Deus, a restauração da nossa saúde física, emocional e espiritual. Clamamos, ó Deus, a restauração do nosso país, da nossa cidade, do nosso Brasil, do nosso mundo, ó Deus. Oh Deus, a tua palavra diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará, aleluia, Deus, que esse dia seja agora, ó Deus, a partir dessa pandemia, ó Deus, que as pessoas, ó Deus, dobrem os seus joelhos e reconheçam Jesus Cristo como Senhor, ó Pai. Oh Deus, restaura a nossa nação. Clamaremos, estamos clamando, vamos clamar mais ainda pela sua intervenção neste lugar. Queremos ver as ruas, ó Deus, com gritos de júbilos, de alegria, ó Deus. Queremos ver essa igreja novamente cheia, ó Deus, com gritos de júbilos, louvor e adoração e alegria ao teu nome, ó Deus. Restaura, ó Deus, a nossa sorte. Clamamos em nome de Jesus. Amém.